Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para mais um episódio de The Vampire Diaries, episódio 5. Estamos falando aqui um especial no meu canal, então você que ainda não conhece o canal Todas Geek, já fica o convite para você se inscrever, dar o seu like aqui nesse vídeo. Nós vamos falar sobre Desvendando os Segredos de Mystic Falls, essa série que eu tô fazendo especialmente para The Vampire Diaries, minha série do coração. E eu já falei de vários assuntos, já falei sobre a criação do universo de Julie Plec, já falei sobre a escolha do elenco, já falei sobre as lutas, as cenas de ação e hoje eu vou falar sobre figurino, cabelo e maquiagem, especificamente dessas 8 temporadas de The Vampire Diaries. Então eu tenho muitas coisas para falar para vocês, tenho muitas curiosidades, então já fica aí o seu likeinho, por favor, me ajuda, comenta aqui embaixo, seu comentário é o mais importante para eu saber o que vocês estão achando, para eu saber o que vocês querem que eu faça aqui no canal. Deem as suas sugestões e também comentem sobre o vídeo, é claro. Então vamos lá falar sobre The Vampire Diaries, Desvendando os Segredos de Mystic Falls e hoje especificamente sobre figurino. Aqui os figurinos de The Vampire Diaries são icônicos, porque sim, nós temos uma contemporaneidade, eu vou falar bastante sobre isso nesse episódio, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos flashbacks para contar a história aí dos vampiros, sejam eles do Damon, do Stefan e até mesmo dos originais. A gente tem bastante flashbacks, inclusive por se tratar de épocas e décadas e até mesmo séculos, a gente tem muita diferença entre os figurinos, mas cada um levando a sua personalidade de cada personagem. Então, nós temos um nome aí que é a Leigh Leverett. Ela é uma designer figurinista de moda. Ela é figurinista de The Vampire Diaries, eu já vou resumir aqui para vocês. Então, além de The Vampire Diaries, ela já fez outras coisas de outras séries. Ela fez o primeiro EP de The Resident, ela fez também o filme Um Porto Seguro e também fez Tell Me a Story, que inclusive é do Kevin, que é um dos mesmos criadores de The Vampire Diaries, com a figura do Paul Wesley, que é o Stefan. Então, assim, nós temos uma pessoa que pensa muito nos figurinos e tem todas as características específicas para todos os personagens. Eu tive que pesquisar bem para fazer esse episódio, porque falar de roupa, cabelo e maquiagem não é algo que é simples. Vamos falar de cabelo, vamos botar um negocinho aqui. Não, não é assim. Tem toda uma produção, tem toda uma pesquisa histórica, porque estamos falando sim sobre uma série que passa por vários anos, porque os vampiros têm muitos anos, né? E também tem a questão histórica das guerras, enfim, que tem fatos que aconteceram, né? Fatos que aconteceram. E também temos histórias fictícias ali dentro de The Vampire Diaries. E aí, no caso dos irmãos Salvatore, você percebe que eles sempre estão assim na moda, né? Eles são contemporâneos, mas ao mesmo tempo eles não chamam muita atenção. E segundo a figurinista, que é a Leverett, ela diz assim, que eles não são os loucos da moda, mas eles sempre estão dentro ali da época, da década e dos séculos. Eles sempre estão atualizadíssimos aí nos looks. Mas, por exemplo, o Damon, ele é mais pro lado sombrio, é um menino mau, né, que a gente já conhece como é a personalidade do Damon. Então ele tem sempre camisas e calça jeans. O Stefan também, mas o Damon, ele é mais sombrio, então tem uma diferença entre os irmãos, então o Damon sempre tá com uma jaqueta preta, aqueles looks mais escuros. Já o Stefan, ele não é tão mal assim, né, quanto o Damon. Ele tem uns looks mais leves, umas cores mais opacas, para diferenciar também do irmão que é o Damon. E a figurinista, ela falou que para as meninas era muito mais fácil diversificar, né? Até porque tem muito mais roupa para mulheres do que para roupas masculinas. Então, ela podia brincar com várias coisas, com várias personalidades. E ela tinha uma estratégia de fazer com que as meninas tivessem uma cara bem mais jovial, porque as atrizes, elas eram mais velhas do que na série eles falavam que tinha. Geralmente isso acontece, tá, gente? A menina lá tem 15 anos, eles põem uma atriz de 18 e
põe elas mais novas, com os looks mais novos, até porque todos eles estão no ensino médio, nas primeiras temporadas. Então, olha só um depoimento e curiosidade sobre a figurinista, porque ela mesma decidia o que cada um ia usar. A não ser os looks das festas e dos eventos especiais em Mystic Falls, ela mesma ia nas prateleiras e falava: ah, esse daqui tem a cara do Damon, então o Damon que vai usar. Ah, essa blusa aqui é muito Enzo, então o Enzo que vai usar. Esse top é Caroline, então a Caroline vai usar, ou então esse top aqui é pra Bonnie, enfim. Então ela tinha essa liberdade de poder escolher os looks para cada personagem, levando em consideração, obviamente, a característica e como o roteiro pedia. Obviamente, também para os eventos, eles construíam a roupa do zero. Ah, precisa ser assim, assim, assim. Então vamos construir, vamos costurar assim, assim, assado. Então é muito legal você perceber isso dentro de uma série, porque são muitos episódios. Imagina vocês a quantidade de camisetas, quantidade de calças, quantidade de tênis, quantidade de tudo que é relacionado ao figurino que era preciso ter. E eu tenho uma curiosidade aqui muito especial, porque realmente faz muito sentido, mas eu nunca tinha pensado nisso. O trabalho dela não era só garantir que tivesse as roupas e a adequação das roupas nos personagens, mas sim garantir que existiria e precisasse existir as roupas para cenas vampirescas. Porque assim, tem mortes, né? The Vampire Diaries tem morte para tudo. E ela precisava garantir que aquilo ia acontecer e aquilo ia ter para aquela cena, certo? Então vou te dar um exemplo. A ideia é sustentar a quantidade de tomadas de cada cena. Então, por exemplo, tem uma cena que o Damon leva 10 tiros. Então, para cada tiro é uma tomada. E sendo assim, cada tomada, levando em consideração os erros de gravação, tinham que ter 10 camisetas, né, sem sangue, 10 camisetas pro Damon usar para fazer aquela cena, iguais, certo? Para poder não ter erro de continuidade. Além disso, tinham que ser de tamanhos diferentes, pelo menos no mínimo dois tamanhos diferentes. Por quê? Além dessas cenas também, tinham as cenas que eles precisavam das roupas para os atores, no caso o Ian Somerhalder, e também roupas para os dublês. Então, imagina, você precisa ter 10 camisetas, 10 calças, levando em consideração que o dublê também precisa dessas roupas para ele poder executar e fazer as cenas. Então, isso é trabalho da figuração. Então, eles precisavam ter essa grande quantidade de roupas, grande quantidade de acessórios para poder sustentar essas cenas que acontecia e pode acontecer também em outras séries e no caso de The Vampire Diaries. Além de todo o planejamento disso, também tinha a questão e uma curiosidade que ela mesma conta, né? A figurinista ela fala que tinha um depósito só de roupas e acessórios dos personagens de Vampire Diaries. Por quê? Ela diz assim, a gente não sabia como o roteiro ia funcionar, a gente não sabia como funcionava, então a gente tinha que ter a segurança de que, por exemplo, o personagem que apareceu e foi recorrente na primeira temporada teria os seus pertences guardados até o final da série, até a série acabar, porque de repente, depois de umas 2 temporadas, os caras chegavam e falavam assim, lembra daquele personagem? Então ele vai voltar, até porque estamos falando de uma série onde as pessoas morrem, mas não morrem, é assim que acontece The Vampire Diaries. Então, aconteceu isso em vários episódios, em várias temporadas. Por exemplo, o caso da Isobel. Tinha que ter aquela roupa. Eles nunca sabiam quando uma pessoa ia voltar do caixão. Então, tinham também os originais. Tinha que guardar as roupas deles lá da 3ª temporada. Então, beleza, eles ficaram presos lá no caixão que o Klaus matou eles, deixou eles lá dormindo, né? Tadinho do Klaus. E aí, depois de um tempo, eles falavam assim, olha, fulano de tal vai voltar, então lembra daquela roupa que estava usando em tal cena, estava usando um colar, estava usando um anel, então tudo isso precisava ser armazenado, precisava ficar em um lugar. Então, além de tudo isso, tinham essas coisas relacionadas ao figurino que a Leverett tinha que organizar tudo. E além de tudo isso, né, eu falei mais das roupas contemporâneas, tinha a questão do calendário de Mystic Falls, porque tinha o dia do fundador, tinha Miss Mystic Falls, tem muitas coisas e eventos que acontecem nessa pequena cidade em The Vampire Diaries, essa cidade fictícia, que eu já falei sobre locações no episódio passado. Então,
eles podiam variar mais os looks, né? Colocar umas roupas maiores do século passado. Então eles tinham essa liberdade na equipe na equipe de figurinistas. Então acho que essas informações foram muito importantes para entender algumas coisas que acontecem em The Vampire Diaries. Por exemplo, o personagem que está na primeira temporada volta na quinta e ainda assim eles têm o cuidado de estar com a mesma roupa depois que morreu, ressuscitou, enfim. Como foi o caso da Helena em The Vampire Diaries, porque ela saiu na sexta temporada, então colocaram ela com uma roupa, ela teve que acordar com a mesma roupa na volta, né, no final do último episódio de The Vampire Diaries, na última temporada, então tem que ter, sim, esse cuidado. Cabelo e maquiagem. Temos outra pessoa especial, que é o Daniel Currit. Eu tive que ir atrás de todas as produções que ele fez. Então ele fez Euphoria, ele fez Her, ele fez também... Nossa, ele fez muita coisa. Ele fez As Viúvas, 13 Reasons Why. Então ele tem um currículo muito grande para falar de cabelo e maquiagem dentro de série, inclusive de filmes também. E ele conta também no livro, tudo isso é baseado no livro Desvendando os Segredos de Mystic Falls, que eu já falei para vocês em vários outros episódios, que além de toda a estética, ele pensava na história do personagem e na história de cada penteado, né? Então, cada vez que aparecia alguma coisa, tinha alguma dica de alguma história que aconteceu no passado ou que iria acontecer. Tudo fazia muito sentido na questão da estética de cada personagem. Ele fala especificamente do Damon. O Damon, nos anos 70, ele curtiu o punk. Então, ele tinha uma característica mais roqueiro, assim, e tal. Tem, acho que lá pro sexto, sétimo episódio, que mostra um pouquinho de como ele era. Então, o Damon, ele é um personagem totalmente diferente esteticamente dos outros personagens. Inclusive, temos também a informação e a curiosidade de que o Daniel, ele escureceu levemente o cabelo do Ian. Se você for olhar aí antes dele entrar para The Vampire Diaries, você vê uma diferencinha leve, mas ele teve que fazer isso para deixar ele mais sombrio. Para as meninas, Helena, Caroline e Bonnie, ele usou penteados mais modernos. O caso da Nina Dobrev, ele teve que fazer uma diferença, né? Porque tinha a questão das duplicatas. Então, a partir do momento que a Catherine entra em The Vampire Diaries, ele teve que diferenciar. Então, na verdade, se a Helena tinha o cabelo mais chapado, dividido para a direita, ele teve que fazer a Catherine o cabelo enrolado, dividido para a esquerda. Então, se você prestar atenção, tem essa diferença exatamente para o público entender quem são as personagens, quem é uma, quem é a outra. Inclusive, quando apareceu ela no final da temporada, lá na primeira temporada, eu fiquei assim... Ela voltou, Catherine Pierce. Em relação aos meninos, o Daniel ele disse que a escolha do elenco não foi porque eles quiseram, mas foi uma coincidência de que a maioria dos homens tinha um cabelo mais claro. Então a Alaric, Matt, Stefan tinham um cabelo castanho claro. Então ele precisava dessa diferenciada também, porque, né, precisa dar uma diferenciada, não dá para ter todos os figurinos iguais, todas as maquiagens iguais e todos os cabelos iguais. Então ele precisava dar essa diferenciada e ele fez isso com texturas, com cortes diferentes, divisões de cabelo, e enfim. São poucos personagens que tem o cabelo mais escuro em The Vampire Diaries, e ele diz isso em relação também a todos esses principais com cabelo castanho claro, porque até os recorrentes também, a maioria tinha cabelo claro. É uma curiosidade que eu não tinha percebido, mas depois que eu li isso, eu falei, tem muito sentido, ele precisava fazer mesmo essa diferenciação. Sobre a maquiagem dos vampiros, você percebe que olhando outros filmes, outras séries de vampiros, os vampiros são muito carregados. Mas, segundo o Daniel, ele fala assim que não necessariamente eles usaram muito tempo para fazer as maquiagens, porque os vampiros em The Vampire Diaries, eles têm olhos de outra cor, né? Uma coloração mais avermelhada, tem os dentes e, enfim, é só isso, as veias tal nos olhos, mas eles não têm muito carregamento na hora que eles se transformam, né? Então eles disseram que essa questão da maquiagem dos vampiros ficou algo mais tranquilo para se fazer, não demorava muito tempo. Acho que tem também a questão de série, porque tem que fazer tudo muito rápido, são no passado, até cortes militares do Damon.
Então, todo esse figurino, essa parte mais lúdica do negócio de The Vampire Diaries, eles adoravam fazer e eles adoraram pensar nessa maneira de colocar isso nos personagens. E, inclusive, eles falam, né? Olha só, vou fazer uma ressalva aqui. Porque eles falam que tinham perucas incríveis, a não ser a peruca da Catherine. No último episódio de Vampire Diaries, horrível, sorry. Comenta aqui embaixo se você também concorda comigo ou não, mas tudo bem. Estou aqui para dar informações e uma leve opinião minha sobre esse pequeno detalhe quanto a Helena quando ela volta em The Vampire Diaries. A Nina, na verdade, quando volta em The Vampire Diaries. Enfim, acho que já falei tudo sobre cabelo, maquiagem e figurino de The Vampire Diaries. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo. O próximo episódio, que é o episódio 6 dessa série, vai ser sobre as músicas. Então tenho muitas curiosidades sobre as músicas e trilha sonora, canção original, canção que foi colocada, enfim, Sara Bareilles, que está bastante aí nessa trilha sonora. Comentem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!